Fala galera, Endel Caporal passando mais uma vez no canal oficial da Voz dos Amantes de Futebol para trocar uma ideia sobre Brasil e Tunísia e sobre os acontecimentos do jogo em si. Não foi um jogo que foi um desafio para o Tite, que mostrou algum empecilho no seu esquema tático, alguma deficiência no seu sistema ofensivo, até porque a gente goleou esses de merdas. Que bom que foi assim, e eu acho que esses amistosos serviu só mesmo para o Tite colocar os pingos nos is daquilo que talvez ele tivesse uma pulga atrás da orelha, alguma dúvida no quesito características de jogador. Eu acho também que esquema tático talvez o Tite já não vá mexer tanto. Eu acho que o Tite, no decorrer da carreira dele, se mostrou ser um cara muito convicto nas suas intenções, nas suas ideias. Própria Copa de 2018, e para muitos o fato do Tite ser assim, a gente foi eliminado daquele jeito ali, apesar de ter sido uma boa Copa. E hoje o Brasil sacramenta uma goleada em cima da Tunísia, que no mundo do futebol não é ninguém. Antes que a gente aborde o assunto, que eu sei que você vai esperar a gente falar sobre, só querendo ressaltar, né? Nem toda a galera da Europa, nem toda a galera dos Estados Unidos, vou dar um exemplo, que são países que são continentes, né, e países que costumam fazer esse tipo de ações, esse tipo de atitude, entendeu? A gente tem que saber muito separar as coisas. Mas mais um jogo de futebol onde o tema principal é esse. Mais um jogo de futebol onde uma atitude marca o espetáculo em si, né? Uma ação marca o espetáculo em si. Infelizmente é assim. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, não vai ser a 10ª, não vai ser a 20ª, sabe por quê? Eu tenho uma tese que se as instituições quisessem acabar com esse tipo de coisa nos estádios, esse tipo de torcedor nos estádios, conseguiria. A gente, vamos observar, a gente vive na era mais tecnológica que existe na história da humanidade. Hoje em dia o cara, para ele entrar no estádio, se ele fizer qualquer besteirinha ali, já tem câmeras que identificam o rosto do cara. O próprio policiamento, né? A batida antes dos torcedores entrarem dentro de campo. Muitas das vezes tem torcedor que não consegue entrar com cartaz dentro de campo, cara. Mas conseguem entrar com banana. Alguns torcedores conseguem entrar com sinalizadores. Óbvio, a gente tá falando para contextos aqui completamente diferentes, né? A gente entende que cada lugar tem a sua pessoalidade, cada lugar tem a sua cultura. E a gente sempre tenta entender isso e tenta colocar isso no contexto. Infelizmente, a gente começa a ver o lado cinza do mundo e que o ser humano é podre, isso a gente sabe, não é de agora, isso não vai acabar agora. É uma luta constante, é uma luta árdua e é uma luta que todos nós devemos abraçar e lutar por ela, porque é algo triste, cara, é algo triste. As pessoas começarem a diminuir as pessoas por características físicas, simplesmente por cor, status financeiro. É muito triste você ver o quão, não querendo generalizar, mas para dar dimensão aqui para você conseguir entender, é muito triste você ver como os americanos e os europeus odeiam latinos americanos, odeiam pessoas que são diferentes deles. Se eu não me engano, a Tunísia é árabe, né? Eu acho que é árabe. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí, mas não é um povo europeu, saca? Que loirinho de olho azul, esse estereótipo, né, europeu aí, que é o que faz a galera fazer racismo, saca? Óbvio, como eu disse, né, velho, nem todos são. A gente consegue colocar isso num contexto, mas é muito feio, cara, você ir para um estádio de futebol, muitas das vezes tem uma molecada jovem ali que tá ali no meio, vivenciam esse tipo de coisa, e em vez da gente tá lutando contra esse tipo de coisa, essas coisas acabam que fomentam, potencializam também esse lado ruim, né, velho? E infelizmente a mídia tem que noticiar porque precisa virar pauta. E eu sei que muitas das vezes existe a polarização das coisas, existem os radicais do assunto, né? Muitas das vezes você não pode tratar porque não é o seu lugar de fala e etc. E a gente até tenta entender um pouco porque a gente, embora queira ser aspirante em dar opinião, a gente é um pouco ignorante em algumas áreas da nossa vida, então é sempre bom
estudar, pesquisar para sempre estar antenado e sempre tenta ser o mais correto possível nas coisas que a gente propõe fazer. Mas é triste, velho, é triste mais uma vez um jogo de futebol, mais uma vez brasileiros envolvidos, assim como poderia ser africanos envolvidos, norte-americanos com descendências africanas envolvidos. Infelizmente, galera, a gente vive numa sociedade que, enquanto as instituições não forem firmes, tentar combater de forma firme, veementemente, sem só ficar colocando frasezinhas de efeito em manga de uniforme, em cartaz, esse tipo de coisa vai continuar existindo, esse tipo de pessoas vão continuar tendo suas vozes, vão continuar sendo notícias, vão continuar tendo a sua manchetezinha, vão continuar tendo seus 15 segundos ali de citações em jornais, porque as instituições, muitas das vezes a gente querendo olhar, a gente quer enxergar o lado bom no ser humano, mas você vê, cara, que nada é feito para esse tipo de coisa parar de acontecer, mas sempre acontecem, sempre eles dão um jeitinho. Você pode até ver os torcedores do Atlético de Madrid que fizeram aquele cântico, né, lá sobre o Vinícius Júnior, nada aconteceu, nada vai acontecer, porque é isso, velho, é isso. É um vídeo meio apático meu, porque é triste, velho, é triste. A gente poderia estar aqui falando sobre várias outras coisas, várias ideias sobre o Tite, várias coisas sobre a Copa do Mundo, mas infelizmente esse assunto novamente volta em pauta, volta à tona em mais um jogo de futebol, onde esse assunto vai ser o principal. Em qualquer jornal que você entre, em qualquer lugar que você vá, esse assunto vai ser o principal. Mas no mais, galera, eu agradeço a você que ficou até aqui, eu peço perdão por ter passado uma vibe meio triste nesse vídeo, mas espero que a gente consiga lutar e consiga vencer isso.